Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Frequência do Saber, podcast em coprodução do Grupo Otimoneiro de Comunicação e UniLaSalle. Hoje a gente vai falar sobre a profissão do médico veterinário, bem-estar animal, questões relacionadas aos animais e à nossa sociedade, logo depois da vinheta. Para falar sobre isso, eu recebo o coordenador de Medicina Veterinária, o professor Igor César Santos de Miranda, que possui graduação em Medicina Veterinária e mestrado em Ciências Veterinárias, com ênfase em Epidemiologia Veterinária pela URGS. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de falar um pouco sobre a profissão, sobre os animais, sobre o bem-estar. É um tema que a gente devia estar discutindo todos os dias. Legal. E a gente está gravando pela segunda vez, né? Porque caiu tudo há pouco aqui, ainda bem que a gente estava no início. Isso. Mas a gente nunca fica igual, mas vamos retomar algumas coisinhas que a gente estava falando antes. Eu falei já na primeira vez, vou relembrar, que nas palestras que eu faço, que eu também faço palestras, quando eu vou falar sobre mudanças culturais, né, o quanto daqui um tempo para frente, 20, 30 anos, a gente olhando para hoje, a gente vai ver algumas coisas que a nossa sociedade diz que hoje está ok e que lá não vai estar, né, e a gente não sabe direito o que vai ser isso. Eu cito o caso, por exemplo, da questão da nossa relação com os animais nas grandes cidades. Lembrando que há 30 anos atrás, por exemplo, a gente tinha, o município tinha a carrocinha, né, e os animais eram todos recolhidos, mas em muitos casos, inclusive, eles eram sacrificados, assassinados pelo poder público, né, e que hoje isso é uma coisa impensável. Inclusive a cidade de Canoas, né, é uma das pioneiras na questão do bem-estar animal. Queria começar a gente refletindo sobre isso, assim, essas mudanças culturais, sociais, o quanto hoje os animais já recebem um outro olhar dos humanos. É interessante falar sobre isso, porque a mudança cultural, a discussão anterior sobre como eram os animais na sociedade, como a gente enxergava isso, né? O poder público fazia o controle como sabia. Existe legislação que discute sobre eutanásia e falava sobre o processo controlado, né, de acabar com a vida desses animais de forma organizada, vamos chamar assim, e vendo que sim, era importante fazer isso naquela época, né? Não dessa forma, não no processo que a carrocinha era um tanto traumatizante para as pessoas não tinham medo, né? O cachorro vai virar sabão e tudo mais. Para que a gente pudesse hoje discutir que as pessoas estão inserindo os animais como filhos ou entes queridos da família. Existe uma linha de pesquisa que discute sobre família multiespécie, onde essas pessoas se consideram todos esses indivíduos integrantes da família. É um pouco complexo chegar nesse ponto, porque a gente está falando de animais que talvez não tenham direitos. O direito está avançando nesse quesito de quem é o detentor do direito por aquele animal, como é que eu discuto o que ele quer ou não quer, que se ele é um indivíduo da família, ele tem possibilidade de desejar coisas, né? Então a sociedade vem mudando, fazendo com que os animais estão cada vez, acho que entrando na casa das pessoas, indo até os quartos, daqui a pouco na cama e viaja junto, plano de saúde e por aí vai. Claro, a gente vai discutir que em outros espaços nem todos os animais têm isso, né? Sim, a gente falava, né? Vamos falar de novo sobre essas mudanças. A gente vê muito isso na região metropolitana, nas grandes cidades, né? Onde as pessoas já não têm mais pátio, por exemplo, e daí a relação é outra. Já no interior é uma outra relação, né? Nas grandes cidades a sociedade vem mudando tanto que hoje tem os cachorródromos, né? Espaços nas praças que seriam para pessoas, para eles poderem levar seus animais de forma organizada. E existem creches para cães, onde os tutores levam seus animais, tem locais para banho, tem indústrias que vendem só produtos veterinários como se fosse um supermercado. Então a sociedade vem incluindo isso já faz um bom tempo e o mercado entende isso dessa forma e começa a investir nesse quesito, né? Mas sim, voltando um pouco sobre bem-estar animal, a gente teria que discutir sobre o status social que os animais têm. Cães e gatos são vistos com um status social elevado comparado a outras espécies. Eles são entendidos como filhos. A legislação de crimes ambientais discute de uma forma específica cães e gatos, pensando na questão de maus tratos, mas a gente não vê isso com tanta eficiência para outras espécies. Os bovinos, os suínos, ovinos, caprinos, e aí a gente vai indo, equinos, aves, vivem uma realidade um pouco diferente. A sociedade já quer uma coisa diferente, assim. Os ovos, por exemplo, no mercado, em que são galinhas livres, você paga mais por isso. Na tentativa de garantir uma melhor
vida para essas aves, mas ainda tem produto de aves que não tem essa realidade de vida em 2025. Então a sociedade ainda enxerga cães e gatos não podem ficar engaiolados, ou não podem viver numa carrocinha, por exemplo, né, recolhidos, mas outras espécies podem viver uma coisa diferente. De certa forma, isso sempre não é totalmente novo, porque se a gente for olhar, por exemplo, a vida do gaúcho, né? Ele pecuarista desde sempre, né? Mas o cão e o cavalo sempre teve um tratamento diferenciado. Tem uma afetividade diferente com o gaúcho. Tem uma relação diferente com esse proprietário, né? Se a gente pudesse discutir a questão comportamental, que envolve a questão de bem-estar animal, essas duas espécies, cães e os equinos, têm uma habilidade de leitura comportamental do humano, vamos chamar assim, que as outras espécies não, elas possuem também, mas não está bem esclarecido sobre isso. Mas eles sabem sim, todos eles sabem nos ler e sabem avaliar o nosso comportamento e nos treinam, vamos chamar assim. Quando aquele cachorro te pede, com aqueles olhos amendoados, pedindo um lanche, mesmo ele sem fome, ele te treinou. E se você deu aquele lanche naquela hora, ele sacou que ele conseguiu o que ele queria. Legal. Daqui a pouco vamos falar um pouquinho também o quanto essas mudanças faz com que muitas frentes se abram para o médico veterinário, né? Porque também tudo isso vai trazendo novas demandas. Mas eu não posso deixar para a gente ainda abordar um pouquinho mais sobre essa questão dos animais como entes queridos. Eu tive na linha diferente da cobertura da enchente aqui na cidade, né? E a questão da causa animal foi algo muito, muito, muito forte, né? Por exemplo, vieram voluntários de fora do estado, muitos, para cuidar só da causa animal. Eu diria que veio mais gente de fora por causa da causa animal do que no socorro às pessoas, porque não deu tempo também, porque as pessoas foi em 1-2 dias, mas ficou aquela 1 semana, 2 mais as pessoas vindo resgatar animais, dar os primeiros socorros. E o que me chamou muito a atenção, assim, que eu vi diversos casos assim que foram muito dolorosos, foi porque as pessoas saíram com uma ideia de que iam voltar em seguida, muitos casos, e deixaram seus animais dentro de casa ou no pátio. E não conseguiram reencontrar eles. E olha, são muitos casos mesmo. Isso causou um impacto emocional em muitas famílias. A gente passou por uma tragédia inimaginável, pensando na sociedade, e levando em consideração que a sociedade já inseriu os animais como indivíduos, né, são entes queridos. E as pessoas têm essa relação de filho, filha, é um tanto complexo e conflituoso, porque a pessoa teve que sobreviver. Ela imaginou, bom, ele tem as suas habilidades comportamentais, ele vai sobreviver, eu vou voltar para buscar. Então, frustrante é voltar ou não encontrar, porque ele conseguiu sair, foi resgatado, ficou em algum abrigo, ou chegou lá e ele, enfim, já estava morto e tudo mais. Eu também acompanhei, eu fui responsável por um abrigo na Universidade de La Salle, de forma ímpar e primorosa, acolheu, né, famílias e animais com tutores e muitos animais sem tutores, que vieram junto naquela onda de pessoas que precisavam de um apoio, né? E eu fui o responsável por o abrigo dos animais. E eu corroboro com o que você mencionou, assim, as pessoas vieram muitas pessoas de outros estados pensando na causa animal. A causa animal é um tema que a gente discute não só nesse momento da enchente, mas poderíamos voltar em ações, as eleições, não só essas, mas as anteriores, não é a ideia falar sobre política, mas que esse é um tema que já é discutido há muito tempo. Muito. Vem esse nome aí. E hoje tudo envolve o que você faz com o animal, até que a internet te dá a oportunidade disso estar viralizado de forma muito rápida. Qualquer coisa que você faça, se for contra a opinião pública ou contra essa visão correta do que é como lidar com animais, rapidamente isso vira um grande problema e eu fico até feliz por isso, porque a gente pode melhorar muito a condição dos animais quanto a isso, né? Mas foi uma época muito difícil, porque eu vi reencontros, né? A gente teve a oportunidade de animais que não tinham tutores e depois das diversas campanhas de alguém encontrar o tutor, encontrar o animal e o animal mudar o comportamento de encontrar aquele ente que ele gosta muito e ele viu. Mas tiveram muitos que não. E me dói, assim, desculpa se minha voz fica meio diferente, porque como médico veterinário, eu via situações em que aquele animal, eu não sei até que ponto ele ficou porque deixaram ele ou porque realmente não conseguiram resgatá-lo ou não encontrá-lo, porque a pessoa tem dificuldade, sei lá, de acesso à internet, de acesso à informação, o que seja, né? Então é um tema bem difícil e a gente vive num município em que
pioneiro, na verdade, sobre causa animal, vamos dizer assim, se discute muito sobre isso, tem uma política pública importante e eficiente, vamos chamar assim, mas é um problema muito complexo e muito amplo, que depende do indivíduo, da sociedade, né, de cada um da sociedade. E antes da gente entrar, então, o quanto essas novas demandas todas, inclusive a questão do bem-estar, mas as mudanças culturais, sociais, também, de certa forma, devem estar moldando a formação dos médicos veterinários, né? Modificando, enfim, fica mais complexa, com novas frentes. Tem uma outra questão para a gente encerrar essa da enchente, é que, como a gente está falando de algo ambiental muito forte que ocorreu na cidade, tem vários agravos, doenças e coisas que podem e que estão surgindo nesses ambientes que tem que ter uma atenção muito especial, né? As questões ambientais vão acabar impactando na manutenção ou emergência ou reemergência de doenças, né, por uma questão de controle ambiental, né? E a falta do controle ambiental, e não necessariamente porque o indivíduo naquele momento está com um ambiente insalubre, é porque a condição ambiental que foi deixada após a enchente gerou isso, seja a dengue, que a gente tem um número alarmantíssimo, né, no estado como um todo. A gente pode estar falando da leishmaniose, que é uma outra doença que a gente pouco discutir, e a gente está começando a perceber que a gente tem muitos casos, né? A gente só está falando aí do impacto de áreas onde os animais silvestres viviam de forma controlada, organizada, e a degradação faz com que eles estejam mais expostos à interação com humanos. Então a gente está vendo casos de raiva, que é uma coisa que a gente não discutia, discutia muito pouco, ou mais em área rural do que em área urbana. Então a gente está vendo diversas doenças ou reemergindo ou tomando uma proporção gigantesca pelo fato de a gente estar lidando com uma questão de saúde ambiental que também está atrelada à saúde animal, né? E aí eu entro num tema que está relacionado a isso, que seria a saúde única, que é o papel do médico veterinário entender a saúde do animal, a saúde do ambiente e a saúde dos seres humanos. E a relação sobre elas e como todas elas estão correlacionadas para que a gente tenha pessoas, o ambiente e os animais saudáveis, ou se algo está em desequilíbrio, os outros estão sendo afetados de certa forma. Perfeito, eu queria explorar um pouquinho mais isso, porque para ti que é da área talvez seja do dia a dia. Mas vamos lá, fazendo um paralelo rápido, o médico de humano, ele está preocupado com a saúde do ser humano, mas essa tua visão é olhar para o meio ambiente e olhar para a saúde do animal, também pensando na saúde do humano. Isso. Nesse todo. Porque o papel do médico veterinário, por mais que a sociedade entenda, você é um médico de animais. Sim, a nossa formação envolve a medicina de animais e de diferentes espécies. Esse é o grande desafio. A gente tem que estudar do cachorro ao gato, ao suíno, ao ovino, ao caprino, ao equino, ao bovino, animais silvestres e aves, dentro da formação de 5 anos. Né? Mas o papel do médico veterinário ao entender que está num ambiente equilibrado, ambientalmente equilibrado, e a saúde dos animais está equilibrada, ou seja, é seguro a interação dele com o ser humano, eu estou, de certa forma, protegendo o ser humano. Seja o cachorro em casa no controle de ecto e entoparasitas, ou seja os vermes intestinais ou pulga e carrapatos, de forma muito coloquial aqui, mas também na inspeção de produtos de origem animal. Você quer consumir um alimento do supermercado seguro e saudável. Para isso, teve um médico veterinário na indústria ou na fazenda, também na fazenda, garantindo saúde desse animal para que esse produto que ele vá ser produzido seja seguro e saudável, para que você, como consumidor, vá ao supermercado, ou ao mercado, ou em qualquer outro lugar, e consuma aquele produto de forma tranquila e segura. Então a gente está falando assim, de mudanças comportamentais em relação ao bem-estar animal, mas também de consumo que acabam, de certa forma, trazendo mais complexidade e também novas oportunidades para aquele que quer ser um médico veterinário. Porque também abrem outras oportunidades de atuação, né? Então, é uma grande... desmistificar para a sociedade de que o médico veterinário pode sim trabalhar na clínica de pequenos animais, atendendo cães ou gatos, ou animais silvestres, ou atendendo uma vaca, um cavalo, que seja, ou um animal silvestre num zoológico, ou num local de reabilitação de animais, por exemplo, mas ele pode sim trabalhar com pesquisa, ele pode trabalhar com ensino, ele pode trabalhar numa inspeção de produtos de origem animal, ele pode trabalhar em perícia, ele pode trabalhar em laboratórios de análises clínicas, assim como em humanos que se fazem exames, também existem laboratórios que fazem exames para animais. E que pela legislação tem que ser um médico veterinário que execute a análise desse exame e venha laudar um raio-x ou um ultrassom. O avanço é tão grande na sociedade e na relação do profissional que hoje a gente tem um cardiologista, o oftalmologista veterinário, a gente tem o pneumologista veterinário, o nefrologista, o neurologista. E aí a gente está vendo uma relação muito atrelada
a visão que o humano tem sobre a sua própria saúde. Ou ter o plano de saúde, ou ter um especialista para o meu atendimento, e assim sucessivamente. Né? Tem veterinários que atendem só dente, ou seja, são dentistas de cães e gatos e cavalos, que são os animais que a gente tinha mencionado anteriormente, que têm um status social alto, são esses que passam por esses procedimentos. Não quer dizer que os outros não precisariam, não vou discutir isso aqui agora, mas esses aí são os que recebem os tratamentos específicos, né? Porque eles vivem uma realidade diferente. Num status diferente, como tu falaste antes. Dá pra gente ver, assim, na formação das turmas, uma mudança de procura, por exemplo, de médicos veterinários que daqui a pouco, um tempo atrás, ia atuar muito mais na pecuária e agora muito mais nesse universo pet, tá correto falar do ponto de vista técnico pet também, não tem problema? Tá. Mas seria isso, assim, a gente já vê uma demanda maior na demanda por médico veterinário nesse universo pet do que na pecuária e na indústria? Ou ainda é equilibrado? É uma balança muito mais tendenciosa a clínicas de pequenos animais e cirurgias de pequenos animais e animais de produção, grandes animais, como assim, não era tanto. Essa balança vem se equilibrando, vou te dizer que hoje é quase 50 poucos, vai quase equilibrado, vamos chamar assim. Tá, talvez 60% para pequenos animais e 40% para grandes animais. Uma transformação que está acontecendo, e é uma visão que eu já leciono desde 2012 como professor em medicina veterinária em curso superior, assim, né? Logo depois que eu terminei meu mestrado, eu entrei numa instituição e assim eu segui minha vida docente, né? Eu vejo uma transformação que eu vejo mais mulheres entrando na graduação com medicina veterinária, assim, desejando serem médicas veterinárias. E é super bacana falar sobre isso, porque desmistifica a visão de que trabalhar com grandes animais, que é uma das nossas atribuições, precisa ter força, que seria só de forma muito equivocada, a sociedade entende que seria um espaço só para homens. Mas não, as médicas veterinárias atuam super bem também, assim como homens, em todos os espaços, né? Mas e não é força para trabalhar com animal, independente da espécie que a gente estiver discutindo. É técnica e é jeito. E isso se aprende onde? Na graduação. Né? Onde a gente ensina o aluno ou a aluna, enfim, que ele precisa desenvolver habilidades para poder avaliar o comportamento daquela espécie e tentar tomar medidas protetivas, vamos falar assim, para exercer a sua profissão e garantir sucesso, que seja clínico, seja cirúrgico, seja de contenção, do que for, de forma segura, eficiente, respeitando os princípios de bem-estar animal. Queria que tu falasse um pouquinho para a gente agora, para a gente ir encaminhando, da questão da estrutura do curso de medicina veterinária hoje do Unilassalle. Como é que é laboratório, hospital, como é que está hoje estruturado? É um curso jovem, né? Ele tem poucos anos de vida, vamos chamar assim. Ele ele tem uma visão muito diferente dos cursos que eu vejo por aí. E eu já transitei em diversas instituições de ensino, né? Como mencionei, desde 2012. Aí. E ele vem com uma visão de muitas disciplinas presenciais, poucas disciplinas EAD, por uma visão de que se aprende praticando. Essa é a visão do ensino La Salle, né? E a gente vê isso dentro da construção do curso de medicina veterinária. O curso conta com laboratórios próprios que envolvem práticas presenciais, né, com animais, com cadáveres, na verdade. Né? A gente não tem ainda práticas com animais vivos, porque o curso não tem a idade que necessita dessa prática com animais vivos, vamos chamar assim. Mas, além disso, a instituição envolveu, né, e investiu em tecnologia. Existe uma mesa holográfica onde o aluno aprende a estudar anatomia de forma holográfica e em 3D, e ele consegue espacialmente entender a anatomia de algumas espécies que a gente tem nessa mesa. Então, isso é um investimento em uma visão de longo alcance, né, da instituição, de que aprender não só com uma peça real. Existem peças reais e peças sintéticas, mas também existe a tecnologia para o processo de aprendizagem, para conectar esse indivíduo com o que é mais avançado. E a gente está numa etapa bem bacana, que é apresentar para os alunos a planta do Centro Clínico Veterinário que está sendo finalizado, chama assim. É um espaço de aproximadamente 1.600 metros quadrados, vou falar aproximadamente porque tem uma variação aí que não tem uma exata, mas que envolve um centro clínico, centro cirúrgico, espaços de aprendizagem para o aluno, espaço de atendimento de diferentes espécies. Existe uma visão da instituição de oferecer uma estrutura onde a gente consiga garantir a aprendizagem do aluno, respeitando o bem-estar dos animais, porque eles vão estar em consultórios para serem atendidos em um centro clínico escola,
né, para os alunos poderem aprender. Além disso, estão sendo construídos 2 laboratórios específicos para o curso, né? E aí tanto de práticas com microscópio quanto com práticas com cadáveres. Então, existe um grande Isso investimento. tudo aqui no campus do centro. Isso aqui no campus do centro. E existe estamos iniciando o desenho, e aí eu sou um dos caras que participa desse processo como coordenador do curso, a infraestrutura da Fazenda Escola, né? Que aí é um outro espaço, que é em Nova Santa Rita. Existe já um desenho e uma reformulação do espaço para que a gente possa colocar lá práticas com grandes animais. Aí envolve bloco cirúrgico, laboratório de reprodução animal, práticas com pastagens. A gente vai ter já esse semestre alunos vivendo essa experiência em uma disciplina específica que trabalha com pastagem. E aí você vai me perguntar, por que pastagem? Né? É uma das práticas, é entender a produção do alimento para diferentes espécies e entender como formular espaços para os grandes animais possam consumir alimento de forma adequada. E por isso o Brasil é um pioneiro e um grande produtor de gado, né? A pasto, e não só gado, mas outras espécies, mas a gente acaba tendo que estudar, e eu fico muito feliz dessa disciplina ser presencial, porque não é assim na grande maioria dos lugares. E volto a reforçar, é a visão La Salle no processo de aprendizagem. A gente tem disciplinas muito importantes, presenciais, e o aluno consegue aprender praticando, e por isso vai ter que ir a pasto, por exemplo, nesse pequeno exemplo, para conhecer diferentes formas, né, de alimentos dos animais. É muito legal a gente saber que, né, nesse ramo a universidade está fazendo um investimento tão grande, assim, bacana. Então vai ter um centro clínico escola, tem previsão de quando isso deve estar em funcionamento? Existe uma previsão para o início do ano que vem. Olha aí, né? É perto. Pensando em fases, né? E ele consegue atender a demanda do curso, e o aluno consegue fazer prática dentro desses espaços. Vai ficar no campus saúde, ali naquele prédio que fica entre Getúlio Vargas? Não, então... Vai ficar no onde é que fica? Eu quero visualizar isso, onde é que fica isso? Ele vai ser do coração do campus. A La Salle tem uma visão, e eu aqui tenho um privilégio de falar sobre isso. Assim, eu nunca vi uma instituição tratar um curso de medicina veterinária como a La Salle está tratando. Isso é super importante. Eu já rodei em outras instituições na região metropolitana, em Porto Alegre, enfim, e é a primeira vez que eu vejo em um curso tão jovem, porque ele está indo para o 3º semestre. Ele passou o 1º ano dele, né, enfim, e a instituição já está investindo com um alto valor e também de espaço e tempo de infraestrutura para conduzir a produção de espaços específicos para o curso no coração do campus. Aí você que talvez conheça o campus, passando o túnel verde ali onde tem aquela mata nativa bem bonita, à esquerda onde é um prédio histórico da instituição que fica ao lado do Salão de Atos, e a ideia é entender que a gente vai estar do lado de um prédio com todo o aparato e toda a reforma necessária para que ele possa estar ao lado do coração do campus, ao lado do Salão de Atos, ao lado do espaço onde a instituição vive diferentes atividades, enfim, e ao lado vai estar ali um centro clínico escola de pequenos animais. Né? E aí, claro, respeitando as espécies, e aí voltando àquele primeiro tema que a gente falou sobre o bem-estar animal, a gente vai levar as práticas com grandes animais, vão acontecer na Quinta São José, em Nova Santa Rita, que é um espaço da rede La Salle, porque aí a gente entende que vai ser bom para o paciente e vai ser bom para a sociedade como toda daquela região receber uma infraestrutura específica também no curso lá. Legal. E aí você me pergunta, onde é que o curso vai acontecer? O curso acontece em Canoas, mas também terão práticas em Nova Santa Rita. Né? Isso vai enriquecer, inclusive, para os alunos da rede La Salle como um todo. As minhas filhas estudam lá e elas ficam esperando o ano inteiro para ir lá visitar a Quinta. A Quinta? Então, daqui a pouco ela vai conseguir ver outras espécies que vão estar lá. Então, isso vai enriquecer de uma forma geral, isso mesmo. E acho que, pensando nesse quesito, assim, estar no coração do campus é bom ou ruim? Na verdade, o que eu posso te responder nesse quesito, pelo menos na minha visão como médico veterinário, demonstra a preocupação que a rede La Salle tem com a formação do aluno como um todo, e pensando no aluno do curso de medicina veterinária, pensando, a gente escolheu onde todo mundo passa, para que a gente possa todo mundo possa ver, e a sociedade como um todo, não só La Salle, mas como a La Salle está dentro no coração de Canoas, vamos chamar assim, bem no centro, onde as pessoas passam pelo campus, né? É oferecer para Canoas uma alternativa segura e eficiente e tecnológica para a saúde dos animais. Legal. É isso.
Muito feliz que isso está acontecendo, inclusive, fico feliz porque o Unila Salle, ele realmente é o coração aqui do centro da cidade, e eu já fiz esse exercício com outras pessoas que às vezes vêm discutir algumas coisas da área central de urbanismo. Tira o Unila Salle do centro de Canoas, o que acontece com o centro de Canoas, Fica né? estranho. Não tem como, né? Inclusive na época de férias ali o movimento despenca no centro como um todo por causa disso, porque realmente é um coração da nossa cidade. Tem muita gente, é aluno, é pai, enfim, já é um centro comunitário, vamos dizer assim. E a gente, pensando assim, o curso de medicina veterinária dentro da rede La Salle. Uhum. A sociedade já entende que a rede La Salle de educação é uma rede eficiente de aprendizagem, né? O aluno, você quer uma boa formação, uma escola que as pessoas pensam é a rede La Salle. E agora a gente só faz um caminho de continuar esse processo. A rede La Salle de educação oferece uma boa formação e uma excelente entrega para a sociedade, de um indivíduo como um todo. E a ideia é dar continuidade a isso, colocando ele no curso de medicina veterinária, para que ele saia um médico veterinário ou médica veterinária acessível, eficiente, ética, correta e técnica para a sociedade, pensando naquela família multiespécie. Legal. Quero te agradecer muito o papo. Depois, quando tiver já quase ficando pronto lá, me chama para em primeira mão ir lá conhecer e mostrar para os canoenses numa reportagem como é que tá ficando lá tudo, tá? Tá, eu te agradeço imensamente, que eu sou muito feliz de falar de medicina veterinária. Para mim é uma profissão fantástica, e falar sobre o curso da Unila Salle, tem um coraçãozinho aqui que bate muito por esse curso. Quiser, é o meu. Legal, bacana. Muito obrigado. Obrigado. Quer saber mais sobre esse curso e outros? unilasalle.edu.br. E se quiser saber mais, assistir outros episódios, como do Frequência do Saber, essa coprodução do Grupo Otimoneiro com o Unila Salle, já percorre aí na playlist e assiste, tem um monte de episódio bacana sobre diversos assuntos, sempre relacionado ao que está acontecendo na nossa cidade e o que está acontecendo também com os especialistas lá do Unila Salle, dando a sua contribuição aqui para o nosso canal. Certo? Obrigado, te inscreve no nosso canal e até a próxima. Tchau!